Glória a Deus, queridos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu amo estar na casa de Deus e mais especial ainda do que estar na casa de Deus é compartilhar a palavra dele. E eu gosto demais, de ministrar coisas que a gente vai vivendo com Deus. Eu sempre oriento os nossos discípulos a isso, Eu falo, aquilo que nós pregamos, se você ainda não viveu, o Senhor vai permitir que você seja provado naquilo que você está falando. Uma hora aquilo que a gente prega, a gente precisa viver. E essa é a maior coisa extraordinária do Evangelho. É o Evangelho que você aprende, você ouve, mas que você vive. É esse que nos transforma, amém? E nós estamos, Eu quero pedir para o pessoal do apoio lá que conseguir, todo mundo sentar, vamos acalmar o coração. A gente tem trabalhado uma série de palavras aqui na igreja. Essa eu acho que é a quarta palavra que nós estamos ministrando dessa série, com o tema Igreja Relevante. E eu falo que é um tema muito oportuno para este tempo que nós estamos vivendo. Deus tem mexido muito comigo e com o pastor. Deus tem nos incomodado a confrontar, mas também a ensinar a igreja a se levantar como uma igreja forte, como cristãos fortes. E esse tema dessa série de palavras, a igreja relevante, nós já trabalhamos alguns assuntos. Nós já explicamos o que é essa igreja relevante, que não é só uma igreja bonita. Graças a Deus, que temos hoje condições de ter estrutura. Aqui estamos ampliando, reformando, melhorando, um pouquinho de paciência aí, mas não é só uma igreja que tem muita gente, e aqui além de ter muita gente, tem muita gente bonita, mas é uma igreja que ela é relevante porque ela é marcada e ela tem o Espírito Santo de Deus. E por ela ter o Espírito Santo de Deus, ela não é uma igreja comum. É uma igreja que influencia onde está, influencia a cidade, traz transformação não apenas pessoal, mas vive uma transformação também social. E essa igreja relevante, nós já passamos aqui também falando sobre quem é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, Não é um fantasma, não é um sopro aí no ar, ele é uma pessoa. Nós já trouxemos aqui o ensinamento também sobre aquilo que o Espírito Santo é, além de ser uma pessoa, ele também age com poder. E hoje, o pastor falou domingo passado sobre os dons do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre o batismo no Espírito Santo. Por que nós estamos trabalhando uma série de palavras? Para que você entre num assunto e entenda ele do começo ao fim. Para que isso fique marcado no teu coração e para que a gente não corra o risco de ser enganado. Ou de começar a gerar através da nossa mente com pensamentos incredulidades, pensamentos que começam a causar dúvida no nosso interior. Essa é a intenção da série de palavras, é que você vai tomando conhecimento de um assunto por completo, não por partes. E eu quero começar com vocês lendo uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, abre aí por favor comigo. Mateus capítulo 3. Eu vou pular lá para o 4 primeiro. A palavra de Deus, ela nos diz aqui algo interessante. A palavra de Deus fala, o Evangelho de Mateus capítulo 4, ele vai nos contar ali. Eu fiz uma menção de ministração aqui no domingo passado sobre o que aconteceu com Jesus após o seu batismo.
Mas para eu te dar um entendimento, eu vou ler um pouquinho antes. Mateus 3,13 diz assim, ó. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus respondeu: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Queridos, eu quero começar a trazer aqui uma introdução para vocês entenderem o passo disso daqui. Como que isso é construído na vida cristã? A Bíblia está dizendo para a gente que Jesus, ele chegou para ser batizado. Daqui a pouco nós vamos ter batismo. Falei para o pastor Éder que eu já achei a solução. Vou botar a pastora Dani para batizar o povo hoje. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus foi batizado e João se assusta quando Jesus vai chegando e diz bem assim: não, eu que preciso ser batizado por ti, o Senhor que vem a mim para mim te batizar. E aí Jesus diz assim: olha, não atrapalha o processo não, João, precisa que seja assim. Por que precisa que seja assim? Quem é batizado? Aquele que se arrepende dos pecados e decide viver uma nova história. Jesus precisava ser batizado? Jesus precisava se arrepender de algum pecado? Não habitou pecado nesse homem. Mas Jesus diz para João: João, deixa que seja assim. Por quê? Porque Jesus já era referência e precisaria permanecer sendo referência de gerações em gerações, sobre como seria o caminhar e o crescimento da vida cristã. Quais eram as etapas importantes a partir do momento da minha decisão e a partir do momento que eu decidiria andar com Cristo. E ele está dizendo: é preciso que se cumpra dessa forma. É preciso que as pessoas entendam como é que é na prática isso. Então a Bíblia diz que Jesus, ele foi batizado. E aqui eu quero trazer um paralelo para a gente entender algo. O pastor falou terça-feira, ele pregou sobre aqueles que são chamados. E quando somos chamados, nós passamos pelo processo onde somos curados, onde somos edificados. E aí sim, onde nós vivemos a promessa de Deus. É o famoso Egito, deserto e Canaã, né? Mas, queridos, eu quero dizer algo para você. As pessoas às vezes perguntam: pastora, se Deus não faz acepção de pessoas, como que é esse negócio que Deus chama as pessoas? E eu sempre dou esse exemplo. Se eu chegar aqui e dizer assim: quem quer ir para as Ilhas Maldivas comigo? Obrigada, gente. Também tem gente com fé aqui na igreja, né? Vocês ficaram tudo duvidando, né? Olha lá, o pastor de vocês estava pronto para pagar. Eu fiz um convite. Quem levantou a mão? Vou perguntar de novo, vou dar mais uma chance para você, tá? Pra você parar de duvidar. Se fosse Jesus aqui, ele ia dizer: gente de pouca fé. Quem deseja ir para as Ilhas Maldivas comigo? Oh, aumentou o público, não vou mais sozinho. Fica com a mão levantada, você que levantou a mão. Esse foi o chamado que eu fiz. Nas drogas, talvez você estava na pornografia, talvez você estava na mentira, talvez você... não sei onde você estava. Talvez você estava achando que a vida estava sem sentido, pensando em suicídio. Deus enviou uma maneira de te chamar. Talvez enviou um irmão chato que te convidava toda semana para vir para o culto. Talvez te enviou um convite, às vezes de um café, de um evento que era da igreja. Não sei, Deus te alcançou de alguma forma. Deus te alcançou. E quando Ele enviou esse convite, o seu sim fez com que você fizesse parte daqueles selecionados, daqueles que muitos ouvem, mas poucos levantam as suas mãos. E quando nós levantamos as mãos, quando nós damos um passo de fé, você que está aqui hoje, porque você em algum momento ouviu Jesus falando contigo, ou alguma coisa está te incomodando tanto que você não quer mais isso para a tua vida.
É um chamado de Deus. Deus chama com laços de amor, mas às vezes tem muita gente que vem pela dor. E quando a gente chega, nós chegamos como estamos. Mas Deus é tão bondoso que Ele começa um processo nas nossas vidas de nos transformar, de nos fazer pessoas muito melhores, de nos fazer pessoas que nem a gente imaginou que a gente era. Nem o melhor que você já viveu na tua vida é capaz de expressar tudo o que Deus ainda quer fazer em você. E quando nós somos chamados, nós não somos chamados e pronto, pastor, aceitei Jesus, ó, passaporte para a eternidade. A vida cristã, ela não acaba aqui, ela começa aqui. E aí nós começamos o quê? A dar passos que vão nos edificando e vão nos fazendo pessoas maduras, crescendo em Deus. Do mesmo jeito que quando nascemos, né, vamos sendo cuidados, vamos recebendo ali um leitinho, né? Quando a mãe tem leitinho, coitado do pai paga nanzinho. Criança vai crescendo, daqui a pouco já pode comer uma papinha. Daqui a pouco tá que nem a gente, louco por uma feijoada. Isso inflama, né, doutora? Inflama. Gente, deixa eu dizer algo para você. O desejo de Deus é que a gente tenha essa estrutura de crescer. E quando Ele nos chama, Ele nos tira de onde nós estamos para viver algo muito melhor, para viver um projeto de vida. E o nosso sim, esse aqui é o primeiro passo da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O primeiro passo é a ação do Espírito Santo na conversão. A pessoa chega até Deus, começa a ser convencida dos seus erros, dos seus enganos. A Bíblia diz que é Ele quem nos convence disso. Não adianta. Tem momentos na nossa vida que não adianta ninguém falar nada para você. O Espírito Santo precisa te convencer daquilo. Uma vez aqui eu contei para os jovens que eu estava me arrumando para ir para o culto de domingo. E na hora que eu me olhei no espelho, eu voltei e falei, que esquisita essa roupa. Era uma roupa que eu usava. Aí eu olhei de novo, eu falei, não, sei lá, acho que é o jeito que eu arrumei de novo, fui lá e eu falei, não é possível que eu usava isso. Falei, eu não vou com isso para a igreja. Me constrangeu, eu fui lá, cacei outra roupa no guarda-roupa, troquei, fui para a igreja. Alguém falou para mim mudar minha roupa? O Espírito Santo começou a me convencer de coisas que talvez eu me apoiava, de coisas que talvez eu confiava, mas Ele começou a trazer para mim uma verdadeira identidade. Ele começou a me transformar de dentro para fora. E aqui a Bíblia está dizendo que Jesus nos ensina como começa esse processo. Esse processo do batismo, ele só marca algo nas nossas vidas. Ele traz aqui o primeiro passo, que é a conversão. Eu estava andando deste lado e agora eu converti, eu estou andando para este lado. Eu vi que aqui não estava tendo resultado, preciso mudar, preciso fazer coisas novas, diferentes. Eu mudo a direção. E a conversão, ela vem seguida de arrependimento. E quando nós estamos arrependidos, o batismo nas águas é apenas o selo disso. É o selo do quê, pastora? É o selo de que eu não quero mais viver o que eu vivi até hoje. Eu não quero mais ser quem eu fui até hoje. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver uma nova história. Talvez o que você contou até hoje foi uma história de dor, de frustração, de decepção, de feridas, de abusos. Talvez hoje Deus está te chamando para tirar você de onde você está, para você tomar uma decisão de viver um processo novo na sua vida, para viver um novo de Deus. E esse processo, queridos, da conversão é o processo que o Espírito Santo nos une a Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas ao nosso redor também sabem disso. Porque nós não costumamos mais fazer as mesmas coisas. A gente não costuma mais falar da mesma maneira. Por quê? Porque a partir do momento que nós recebemos Jesus nas nossas vidas, como Senhor e Salvador das nossas vidas, acontece o mesmo processo que aconteceu com Jesus. Quando a gente toma essa decisão, quando a gente começa a edificar a nossa decisão de caminhar com Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Ele começa a fazer morada em nós. O teu sim tem o poder de trazer o Espírito Santo para dentro de você.
O teu sim tem o poder de fazer com que o Espírito Santo esteja em você. E a partir deste momento, queridos, a Bíblia nos diz algo mais extraordinário. Que não apenas o Espírito Santo veio sobre Jesus, mas como Jesus ouviu uma voz que dizia: ah, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu, quando meu filho faz alguma coisa assim extraordinária, aquilo me enche de orgulho. Eu digo: ah, você é meu garoto, né? Por quê? Porque isso nos diz, está confirmando aquilo que ele nasceu para cumprir nessa terra. E aí, queridos, esse é o primeiro passo, é o passo da conversão. Dentro desse passo da conversão, a gente também é convencido através do Espírito Santo sobre a nossa salvação. Ele nos convence que nós fomos perdoados e que nós somos filhos de Deus. Sem isso não tem condição de ser cristão. Nós também recebemos entendimento. Entendimento do que, pastora? A gente começa a entender sobre coisas espirituais. A gente lê a Bíblia e a gente começa a entender que a vida não é só as coisas naturais que nós fazemos aqui. Existe um mundo espiritual que rege a vida humana aqui na terra. A gente começa a entender o que antes a gente não entendia. Antes a gente lia a Bíblia e parece que era um negócio confuso. Agora a gente lê a Bíblia e a gente fala: meu, parece que tem alguém falando comigo. Tem alguém falando com você. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Você começa a entender as coisas espirituais. Aí você começa a se posicionar. Aí você sabe por que você ora. Aí você sabe por que você tem que vir na igreja. Não é porque ninguém pede, não é porque ninguém está insistindo, não. É porque isso faz parte de um crescimento espiritual. E quando você começa a ter esse entendimento, não precisa ter convencimento humano. Você já recebeu isso do próprio Espírito Santo. Nós, além de sermos, queridos, recebemos o entendimento, a gente recebe também a capacitação de andarmos unidos como igreja. Deixa eu falar um negócio para você. Se o Espírito Santo não estiver na tua vida, não tem como funcionar isso, não. Você pensa que um monte de história diferente, com um monte de cabeça diferente, cada um sentindo de um jeito, pensando de um jeito, achando de um jeito. Um quer a parede da igreja escura, o outro quer branca, o outro dá para colocar uma corzinha, o outro dá para botar um LED colorido. Você pensa como é que ficava isso daqui, gente? É só com o Espírito Santo que é possível caminhar em unidade na igreja. Por isso, queridos, sem o Espírito Santo não é possível permanecer na igreja. Sem o Espírito Santo você busca referências humanas e o ser humano não é capaz de te suprir. Quem é capaz de se suprir é o próprio Deus. Por isso, quando nós recebemos desse Espírito Santo, nós recebemos a capacitação para andar em unidade. Porque não é por nós, é o Senhor que está conosco, nos guiando e nos conduzindo, porque Ele é o cabeça. Ele é perfeito, nós não somos. Nós somos pessoas em processo, nós somos pessoas em crescimento, prontos para alcançar a estatura do varão perfeito. Mas até isso acontecer dá umas treta louca. É ou não é? Na tua casa você não tem problema não? Gente. Aí acontece aquelas coisas, sabe assim? Aqui não acontece, gente, graças a Deus. Em outras cidades, em outras saras, né? Os irmãos que saem da igreja que o pastor não cumprimenta. Os irmãos que saem da igreja que o pastor está esquecendo de ligar. Queridos, deixa eu te falar algo. Quando o Espírito Santo de Deus está em você, basta. Você é ministrado por Ele. Você é capacitado por Ele. Ah, pastor, eu não estou sentindo mais a presença de Deus na igreja. É uma resposta daquilo que você está vivendo na tua vida. Porque a igreja é ajuntamento daquilo que vivemos. Se falta unção na tua igreja, está faltando unção na tua vida. Porque aqui avivamento é isso. Nós particularmente estamos cheios do Espírito Santo. E quando nos reunimos, algo poderoso acontece. Algo poderoso acontece. E algo poderoso vai acontecer na sua vida, amém? Você quer viver algo grande na tua família? Seja você o primeiro a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai te capacitar para as coisas que você não tem condições de fazer. Pastor, é difícil amar essa pessoa.
Naturalmente sempre vai ser difícil. Naturalmente a palavra que rege a vida do ser humano é impossibilidades. Mas quando você anda pelo Espírito, não tem impossibilidades. A Bíblia nos diz que não há impossíveis. Para quem? Para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, não tem esse negócio que é impossível amar o outro. Não tem esse negócio que é impossível perdoar. Não existe isso, querido. Isso é justificativa para quem quer ficar onde está. Agora, quando você tem o Espírito Santo, Ele trabalha dentro de você. E quando Ele trabalha dentro de você, aí não fala mais sobre mim, fala sobre quem está em mim. Glória a Deus. Sabe qual é o probleminha da geração atual? É que a geração atual quer o Espírito Santo de Deus, mas eles querem continuar sendo os senhores das suas vidas. E deixa eu te falar, evangelho é renúncia, bebê. Evangelho é posicionamento. Então eu queria dizer, esse é o primeiro processo de conversão. Segundo processo que eu quero te dar, que acontece conosco, dessa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é um caminhar, é uma experiência poderosa. Não é mais tê-lo apenas nas nossas vidas, é receber deste poder em nós. Nós recebemos coragem, glória a Deus. Nós recebemos capacitação, Glória a Deus. Nós recebemos revelação. Glória a Deus. O que é revelação, pastor? Vou sair olhando agora e falando, sei que está na mente do irmão ali. É melhor você não saber. Mas revelação é, antes eu não entendo algumas coisas, tem um monte de dúvida, de repente você começa a ler a palavra, você fala, puxa, aqui está a resposta que eu procurei anos. Entendi. É aquele acúmulo de conhecimento, de busca de Deus, que de repente as coisas fazem sentido na tua vida. Isso te edifica, isso te fortalece. E eu quero te dizer nessa noite que uma coisa, queridos, é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ter você. Eita. Será que Ele tem você? Ou será que só você tem Ele? Uma coisa, queridos, é você ter o Espírito Santo presente na sua vida. Outra coisa é o Espírito Santo ser o presidente da tua vida. Aquele que governa, aquele que direciona. Uma coisa é você ser habitado por Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio dele. Está entendendo a diferença aqui? Dos processos da nossa vida? Tem gente que para no processo de ter o Espírito Santo, de apenas ter ele. É o primeiro passo, Jesus recebeu. O segundo passo é ser habitado por ele todos os dias. Tem gente, queridos, que está 20, 30 anos na casa de Deus e apenas tem o Espírito Santo de Deus, mas não consegue viver uma vida onde o Espírito Santo de Deus habita na vida dele. E quando o Espírito Santo habita, nós estamos falando de moradia. Nós estamos falando de uma coisa que, uma pessoa que está contigo todos os dias. Nós não estamos falando de algo passageiro, nós estamos falando de algo que permanece nas nossas vidas. E quando isso permanecer na sua vida, a presença do Espírito Santo fazer parte, de habitar em você, eu quero te dizer, você não é mais a mesma pessoa, você não vai ter mais as mesmas atitudes, ninguém mais vai te conhecer. Mas para isso, você precisa ter coragem de sair do processo de início da vida cristã e crescer. Olha o que a Bíblia nos diz em seguida. Agora vamos lá para o 4. Jesus batizou bonitinho, saiu, veio o Espírito Santo, Deus falou, meu filho amado. É assim o início da conversão, né? A gente ouve o Senhor dizendo, meu filho amado. Pastora, tá tudo dando certo. Vamos lá. Capítulo 4. Então, sempre tem os então da Bíblia, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Acabou, pastora, não quero mais ser crente. Essa fase de batizar, de receber o Espírito Santo, ser chamado de meu filho amado, em quem eu tenho essa é legal, pastora. Mas essa outra de ser levado pelo deserto pelo Espírito Santo, eu quero isso não para minha vida.
Quer deserto da minha vida, não. Eu falei aqui domingo passado, se você está no deserto, você devia ficar feliz porque você não está mais no Egito. E no deserto é o lugar onde você aprende a conhecer sobre quem você é e sobre quem o Espírito Santo é na sua vida. E aqui está a diferença de muitos cristãos que querem apenas o poder dele, querem apenas aquilo que ele pode fazer, enquanto ele deseja habitar em você, enquanto ele deseja que você conheça ele, quem ele é na sua vida. Se você amar alguém apenas por aquilo que ele faz por você, o amor uma hora vai acabar. Mas se você ama alguém por aquilo que ela é na tua vida, essa pessoa é na tua vida, vai existir combustível para o resto da vida. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai fazer mais muita coisa, gente, fisicamente. Os casais que estão aqui, vocês me entendem, né? E vai sobrar o quê? Vai sobrar a companhia, vai sobrar o cuidado, vai sobrar o amor, vai sobrar quem a pessoa é e não o que ela faz por mim. O processo de maturidade, queridos, ele passa desse estágio onde a gente só vem para receber. E você começa a desejar que o Espírito Santo habite na sua vida. E que você ame ele por quem ele é, não porque ele pode fazer na sua vida. Não porque ele pode transformar seu casamento, não porque ele pode botar dinheiro na tua conta, te fazer, te capacitar para você ganhar dinheiro. Não. Se for por isso, uma hora você vai se frustrar e vai abandonar a tua caminhada cristã. Mas se você conhecer o Espírito Santo, é o suficiente para você se manter fiel até Jesus voltar ou até você morrer, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse processo, queridos, eu sei que ele não é fácil, mas ele é necessário. E não podia ser algo excepcional, tinha que ser algo normal na vida da pessoa. Desejar ter o Espírito Santo. Tinha que ser algo normal para nós, queridos. Tinha que ser algo normal. E a Bíblia está dizendo que Jesus, ele passou por um processo para amadurecer, para saber quem era o Espírito Santo e para saber o que ele podia fazer através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Jesus sai do deserto, adivinha quem está ali esperando ele? Eita, glória. Pá! Doidinho para dar um tombo em Jesus. Fez 1001 propostas para ele. Cadê os jovens da igreja? Você sai ungidão assim, aí chega uma bonitona, os meninos. Chega uma bonitona. Não é só para os jovens não, né? Até os velhinhos estão sofrendo hoje, né, gente? Chega a bonitona enviada das profundezas do inferno. E aí começa, nossa, como você tá bonito hoje. Nossa, como você tá cheiroso. Que perfume você usa? Até mais novo. Tá até mais novo. Você tá recebendo essa, Kleber? Ei, Martinha, hein, ó. Abre teu olho, Martinha. Olha Deus revelando, irmão. É usar por lá, vamos orar, Martinha? A Martó, acabou com a tua noite, irmão. Você podia ter ficado quieto no teclado aí. Fazendo sabe o quê? Tentando te tirar do propósito, do foco da tua vida. Queridos, entenda algo. Você não nasceu para viver o que você ia ser útil aqui na terra. Porque tinha uma necessidade, Deus te criou. E se você vive fora disso, isso te adoece. Isso traz peso, isso traz dor para a tua vida. E o diabo tentou roubar isso de Jesus. O diabo tentou roubar essa posição de Jesus de autoridade, porque ele era santo. O diabo tentou roubar de Jesus o chamado, o propósito que tinha na vida dele. Queridos, não ache que quando você sai daqui você é super-homem e super-mulher. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não é nada. Sem o Espírito Santo de Deus nós precisamos, nós somos, queridos, eu vou falar para você, nós somos doidos no meio de uma guerra sem armadura nenhuma, querendo sobreviver. Agora com o Espírito Santo, querido, chegou a ungidona. O que ela fala mesmo, Cléber? Não quero causar contenda não, meu irmão. Não, tim, né? Nossa, como você tá bonito. Faz igual o pastor. Uma vez chegou uma moça que atendia sempre ele na rede de posto lá no Mato Grosso. Você fala bonito. Toda vez ela era que atendia o pastor. Não sabe por quê, né, amor?
E geralmente, queridos, o diabo até sabe o tipo de mulher que você admira. Meu Deus do céu. Aí chegou uma bonitona. E aí sempre simpática. E o Éder é assim. Ele é simpático naturalmente. Misericórdia. Quando ele tá triste, ele tá dando risada. Então pensa. E aí ele sempre chegava assim, ele já acordava assim. Já me perguntaram se ele dorme assim. Eu disse que não. Mas ele acorda assim. E ele chegou no posto e várias vezes ele ia ali, a gente tinha um crédito na rede de posto que a gente abastecia o caminhão da empresa, a frota da empresa. E ele chegava lá, é frota, meu bem. Tinha mais 2 carros e um caminhão, era frota, oxe. E aí ele lá chegava e sempre essa mulher olhava e sempre elogiava. Nossa, como você está elegante hoje. Falou umas 2. Gente simpática, né, amor? Falou umas 2, falou umas 3 vezes um dia e se incomodou o Éder. Ela mudou a pergunta? Você se veste bem, mas um dia ela perguntou. Você se veste muito bem, quem te veste? É. Aí nesse dia ali o Éder chegou e ela perguntou: você se veste bem, quem é que te veste? Aí ele disse: a minha esposa. Calma aí que eu já vou chegar na outra história, tá? Não fica muito feliz não. Não, para nessa, né? Meu filho, tu tá lascado. Me deu um microfone. Querido, deixa eu te falar algo. A gente precisa ser como José. Não fica esperando ver o que vai rolar, não. Te manda. Vaza. Sai desse caminho. Tenha o Espírito Santo de Deus na tua vida para ele te dizer: ó, sinal vermelho, meu filho, te manda daí. Sinal vermelho, para de dar risadinha. Sinal vermelho, para de fazer isso daí. Se manda daí. Se a gente não tem o Espírito Santo, a gente cai, tá lá no precipício e ainda tá dizendo: não, não é isso que você tá pensando, não. Queridos, a gente não pode pagar para ver. A gente precisa desejar viver uma vida de santificação. E isso só é possível quando a gente tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Senão a gente fica vivendo o que o povo vive e contando história. Ah, não, é porque você sabe, né, pastora? É porque não é fácil, é porque a carne é fraca, é porque é isso, é porque é aquilo. Querido, para de justificar, você só está patinando. Para de patinar na tua vida. Seja homem e mulher de Deus, gente que amadurece, gente que cresce em Deus. Não fique justificando as coisas da sua vida. Assuma as suas responsabilidades. Olhe para as suas verdades e diga: isso não vai ser mais assim. Eu vou me posicionar, eu vou amadurecer. Glória a Deus, amém. Se não, queridos, a vida vira uma bagunça. Se eu sentir, eu faço. Se eu sentir, eu vou. Se eu sentir, eu obedeço. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos ensina que Jesus, no momento de dor e de angústia, disse assim: Pai, se possível for, afasta de mim isso daqui que eu estou passando. Mas se não for possível, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Sabe o que é isso? Gente madura. Gente que entende que de onde Deus nos tirou para onde Ele está nos levando, só foi possível porque Ele está agindo nas nossas vidas. Não é porque somos bons, não é porque somos perfeitos, não é porque a gente tem talento, porque a gente é inteligente, não. É porque a gente tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pastora, e sobre o batismo do Espírito Santo? Eu quero dizer algo para você, querido. O batismo do Espírito Santo, a Bíblia nos diz, e eu quero encerrar aqui. Mateus 3, versículo 11. João Batista ainda. Ele dizendo: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, o batismo de arrependimento, esse das águas, é o primeiro passo. Primeiro passo
da caminhada cristã. É o batismo das águas. O segundo passo que um cristão precisa desejar na sua vida é ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. E o que é o batismo do Espírito Santo de Deus? É o batismo onde nós somos cheios dele. Nós não apenas temos ele, nós somos cheios dele. E quando somos cheios dele, dons são manifestados através das nossas vidas. Aquilo que nós não conseguimos, a gente agora consegue. A gente ora por alguém e alguém é curado. Alguém senta na tua frente, fala 2 palavras com você, você conversa com essa pessoa e pronto. O Espírito Santo usa você para trabalhar numa dor na vida daquela pessoa. Dons são liberados quando nós estamos cheios. Não tem como ter dom se você está vazio. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque o dom não é para você, o dom é para edificar a casa de Deus. O dom é para edificar a tua vida, as pessoas que estão ao seu redor. Se você não amadurecer, você vai ser um crente egoísta. Por isso que a Bíblia diz que o dom quem dá é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Agora os frutos é você quem pode colher na tua vida. Aleluia. Os frutos é mediante as tuas obras, aquilo que você faz. Conforme você vai caminhando em Cristo, você pode receber o fruto da paciência, da benignidade, da bondade, do domínio próprio, conforme você for aguentando, querido. Tem gente que desiste. Daí fala, não vejo Deus fazer nada. Não é que não vê Deus fazer nada. Você deu o primeiro passo e já correu. Nem deu tempo de Deus fazer. Mas quando você está cheio, coisas começam a acontecer. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. Coisas impossíveis começam a acontecer. Porque você não apenas tem, você está cheio, você está transbordante. E o batismo do fogo, pastora, eu vou queimar, pastora. Misericórdia, pastora. Tinha uns que dá vontade de queimar de vez em quando, né? É o batismo de envio, que o Senhor nos capacita para alcançarmos cidades, para alcançarmos nações. É a capacitação do ministério, do chamado para aqueles que têm, queridos. E deixa eu te falar, todos nós temos um chamado em Deus. Nem que for para abrir a porta da igreja. Mas quando você abrir, alguém vai ser curado. Em nome de Jesus, querido. Eu quero encerrar contando um testemunho de como eu entendi a primeira vez como o Espírito. Foi uma das primeiras experiências que eu tive do Espírito Santo agindo na minha vida. O pastor está preocupado. Quando nós casamos, a gente morou 1 ano de favor na casa do padrasto do pastor. Ex-padrasto. Hã? É, porque ele faleceu, né, amor? Mas era padrasto na época. E eu nem lembro, era ou não era, Ana? Não, né? Não era mais, né? A sogra tá aqui, pronta, ela falou agora. E eu lembro que a gente morou 1 ano porque tinha uma situação financeira que envolvia o nome do Éder e a gente precisou ficar ali para ajustar isso dali, porque era muito valor na época, né? E eu lembro que a gente morava ali na mesma casa e ele tinha uma filha. Gente, eu estava passando um momento muito difícil da minha vida. Um momento de insegurança tão grande. 3 anos de casado, não era. Era menos que isso. Eu passei por um desafio assim de insegurança e medo na minha vida. Eu desconfiava de tudo e de todo mundo. Eu não confiava mais nem em mim. Era uma angústia que eu vivia. E eu comecei a viver um processo de muitos ciúmes. Coitado se o homem se virasse a cabeça. Eu arrancava a cabeça dele. Mas era um processo que eu estava vivendo. E para mim estava difícil. Eu já estava na igreja, mas para mim era algo que machucava muito, porque eu estava colocando o meu relacionamento em risco. Eu estava insuportável. E eu lembro que tinha essa filha desse padrasto dele e eu morria de ciúme dessa menina. Quando ela aparecia, meu Deus do céu, eu transformava. Eu virava o Transformers. E aí eu lembro que uma vez nós fomos tirar uma lua de mel
E ela morava em Cuiabá, então de vira e mexe ela vinha para casa do pai dela e adivinha, a gente tinha que ficar todo mundo junto, né? E aí uma vez a gente foi para Cuiabá e ele já tinha mudado já tinha mudado de Sinop, já tinha ido para Lucas do Rio Verde, 180 quilômetros de onde nós morávamos. E a gente passou por ali para ir para Cuiabá. E a gente conversa vai, conversa vem, e ele disse assim pro Éder, ô Éder, não gasta dinheiro com hotel lá em Cuiabá não, fica na casa da Dani. E eu olhei pra cara dele, eu falei, o senhor não sabe o que ele tá falando não? Mandando a gente ficar na casa da menina que eu tenho um problema com ela. E aí o Éder na hora olhou já pra mim, não, a gente já se programou pro hotel, não, já ficou tudo assim, porque ele sabia, né, que o negócio ia pegar, né? E a gente entrou no carro e começamos, sentido Cuiabá. E nós, sentido Cuiabá, e eu aqui, né, fleumática, sanguínea, quase empatado, tranquilinha no banco do carro, pensando sobre aquilo, que desaforo. E aí, eu comecei a ler a Bíblia e fazendo meu devocional. E aí eu li Marcos, que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, mas apenas em Marcos diz, amar ao próximo como a ti mesmo, excede de todo o holocausto e sacrifício. E aquilo ficou tão na minha mente, por que isso está aqui? Falei, não, isso não é coisa de Deus, não. Aí no caminho esse daqui, amor, assim, ó, eu não vou insistir com você, mas eu acho que é uma oportunidade de você conhecer melhor essa pessoa. Aí eu pensei, minha mente já bulhou. Falei, não, deve ter alguma coisa mesmo, né? Porque olha só, tá tentando me convencer de ficar lá, né? Gente doente emocionalmente é um problema. Enxerga coisa onde não tem. Passou mais uns quilômetros e aquele versículo na minha mente. Eu não conseguia avançar na leitura. Eu queria e não conseguia. E ficava com aquilo na minha mente. Ele olha pra mim e fala bem assim, amor, eu quero te ajudar. Esse homem, ele nunca teve medo da morte. E aí ele falou assim pra mim, se você, por acaso, concordar em ficar na casa da Dani, o dinheiro que nós gastaríamos com o hotel, eu te dou pra você gastar no shopping. Eu falei, você tá aprendendo, Kleber? Eu pensei comigo, eu falei, deve ter alguma coisa mesmo com ela, porque olha o que tá fazendo, tá me obrigando a fazer isso. Daí eu falei, faz assim. Daí ela começou a mandar mensagem pra ele. Ela chamava ele de irmão, de mano, sei lá. Vocês vão vir aqui? Eu quero esperar vocês, a gente vai tomar um café junto e não sei o que. Eu não quero, não vou parar lá, não vou parar, nós vamos direto pro hotel. Não. De repente a gente chegou em Cuiabá. Na hora que a gente chegou, ela mandou uma mensagem, o Eder falou, bom, agora você responde. E aí eu falei pra ela, tudo bem, vamos nos encontrar no shopping pra nós tomarmos um café. Na hora que chegamos no shopping, ela já desceu do carro e bah, abraçou o Eder. E aí eu... Diva, não tecos, na pose, né? Oi, querida! Vocês estão rindo, né? Processo na tua vida é igualzinho isso daqui. Pode não ser com a Dani, mas pode ser com as finanças, com a tua esposa, com o teu esposo, é mais ou menos assim. E aí abraçou-me e tal, enfim. Ela falou bem assim, nós não vamos ficar no shopping não, nós vamos pra casa, já preparei um café pra vocês. E aí eu falei, vai, abestada, agora fala pra ela que você não vai. Falei, não, tudo bem, então vamos então. O Eder olhou pra mim, daí o Eder entrou no carro dele quieto, olhou pra mim dele, tá tudo bem? Eu disse, vai ficar. Chegamos lá, começamos a tomar o café e começamos a conversar. E aí, parou um determinado momento ali, eu já querendo escapar para ir pro hotel logo, né? De repente ela começou a dizer bem assim, eu tô tão feliz que vocês estão aqui. Porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês são referência de casamento para minha vida. Ela disse bem assim, eu ainda não sou casada, eu ainda vou ter um casamento, mas o dia que eu tiver meu casamento eu quero dizer, quando eu penso sobre casamento, eu sempre lembro de vocês dois e sempre peço para ter um casamento como o de vocês, porque vocês são referência para mim. Queridos, eu quero te dizer, naquela noite houve salvação naquela casa. Ela aceitou Jesus. Nós começamos a conversar e aí eu não queria mais ir embora.
E nós dormimos lá naquela casa. O shopping rolou, obviamente, né? Mas eu não quis mais ir embora daquela casa. E depois eu agradeci o Éder, porque eu disse: você tinha razão. Eu precisava conhecer ela melhor e agir através de nós. Você sempre vai poder decidir se vai ser a tua vontade ou aquele quem você diz que é o teu Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje, mas Ele não quer apenas estar na tua vida. Ele quer habitar em você. Por isso, fique em pé no seu lugar neste momento.